Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual. Hoje dia 2 de setembro de 2024, ano apostólico de Timóteo, são 6 horas em ponto, horário, disciplina, honra ao Senhor quando nós cumprimos aquilo que nós votamos a Deus, não é? E quando a gente faz um voto ao Senhor, não importa qual seja a dificuldade, nós temos que cumprir. E o meu voto de estar às 6 da manhã, eu tenho conseguido, graças a Deus, cumpri-lo. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Aliás, a menos sempre, né? Sempre entrando pelo menos uns 10, 15 minutos antes para glorificar o nome do Senhor. Você sabe que a Bíblia, ela diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, a gente se preocupa em fazer mais do que o melhor, mais do que o que foi pedido. O Senhor diz na palavra de Deus que quando nós fizermos tudo aquilo que nos foi pedido, seremos chamados de servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que nos foi pedido. E normalmente, quando se pede alguma coisa para alguém, mesmo que contra a vontade, essa pessoa acaba fazendo, não é? Mas quando a pessoa quer fazer, ela não simplesmente faz. Ela capricha. E o capricho dá trabalho. E é aí que a coisa começa a se diferenciar, não é? Então seja bem-vindo, um bom dia. Eu estou falando com vocês diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil. Hoje é o nosso segundo dia da nossa semana de jejum, semana em que Deus vai lançar por terra em toda a história da nossa vida, porque muitas vezes nós nem sabemos, como nos foi ministrado num culto de ontem, sobre o desprezo e a rejeição, ela simplesmente surge na família e acaba contaminando todo mundo, gerações e gerações, passam séculos. E as famílias ainda são marcadas por um sentimento que surgiu e que não foi curado. Então nós precisamos todos os dias fazer a nossa autoanálise como banho. Tem que tomar banho todo dia, não tem? Você tem que olhar para você todos os dias e analisar os sentimentos ruins que estão nascendo dentro de você e não permitir que esse sentimento evolua. Separar mesmo o joio do trigo, para que isso não contamine os teus filhos, não contamine sua esposa, seu marido, seus pais, seus amigos e gerações futuras. Uma vez uma mulher na igreja, ela vivia pedindo oração para que o marido fosse para a igreja, não é? Eu era pastor auxiliar na época, tinha um bispo acima de mim, e aconteceu alguma coisa em relação a ela e o bispo, que ela não entendeu direito e ela ficou extremamente triste. E ela chegou em casa e ela desabafou com a família, chorou. E o marido e os filhos ficaram com ódio do bispo por uma situação que havia acontecido, uma situação do dia a dia, de dentro do ministério. Na semana seguinte ela foi para a igreja, sentou com o bispo, conversaram, se perdoaram, se entenderam, se abraçaram, né? E ficou tudo bem. E no outro final de semana teria uma festa na igreja e o bispo falou: olha que ótima oportunidade para você trazer a tua família. E ela falou: é verdade, vou convidá-los. E quando ela foi convidar o marido e os filhos, é claro que eles não foram. É claro que eles deram uma baita de uma bronca nela. Porque ela levou para os filhos e para o marido uma situação de tristeza que, óbvio, que a família vai defendê-la, não é?
E aí ela foi para a igreja e ficou tudo bem com o bispo, mas ela não ficou tudo bem entre o bispo, o marido e os filhos. E vai ser muito difícil reverter do marido e dos filhos a imagem que ela havia passado no momento de raiva para o bispo. Esse é o sentimento que se alastra. Às vezes você fala bem de uma pessoa para alguém e esse sentimento não se alastra, mas quando você fala mal, você pode ter certeza que é como fogo em mato seco, não é? Pensa nisso. Bom dia, Elvira, meu amor, graça e paz. Seja bem-vindo para este segundo dia de jejum. A Elvira diz, bom dia, graça e paz a todos. Peço oração pela minha família, por minha irmã, pela família do apóstolo e pelo nosso ministério. Bom dia, filha Silvia, seja bem-vinda, graça e paz. Família linda, abençoada. Dá um beijo na sua mãe, um beijo no seu pai, um beijo no seu irmão. Eu os amo muito, graças a Deus. E graças a Deus, todas as vezes que eu estive próximo a todos eles, eu pude demonstrar este amor, né? E plantar uma sementinha para que eles gostem de mim e não aconteça a história que eu contei agora há pouco. Não que você jamais falaria mal de mim, eu tenho certeza que não, né? Bom, a palavra do dia de hoje está no livro de Hebreus, se você quiser abrir comigo. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 4, tá? Lembrando que é a semana do jejum, onde nós vamos vencer a rejeição e o desprezo. Diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Amém? Olha que situação, né? A gente não sabe, nunca vai saber quem foi que escreveu a carta para os hebreus. Se foi Paulo, se foi Apolo, nunca saberemos. É uma carta que não tem remetente. Mas ele fala aqui sobre aqueles que um dia serviram e que caíram. E que isso foi uma tristeza muito grande. O escritor ele diz: como pode alguém que um dia viveu nas trevas, conheceu a maravilhosa luz de Cristo, foi cheio do Espírito Santo, fez obra pelo Espírito Santo e agora se afasta? No final ele diz que os tempos são difíceis. Não é que não há um motivo também assim, a gente nem imagina o motivo pelo qual essas pessoas que um dia serviram, agora não servem mais. O apóstolo responsável por esta carta diz assim: o Senhor jamais se esquecerá, principalmente porque vocês mantiveram os santos de pé. Não é?
obviamente falando sobre a questão de sustentar a vida dos apóstolos, de mantê-los em condição de vida. Mas dá a entender, principalmente ali no versículo 9, do escritor dizendo: há sim um motivo. Sempre há um motivo. Não que esse motivo seja palpável, não que esse motivo seja aceitável, mas há um motivo. Quando vocês se converteram, as coisas pioraram, né? Tudo é o olho. Se o meu olho for bom, todo o meu corpo será luminoso. Para o puro, tudo é puro, e para o impuro, tudo é impuro. Então a pessoa, quando ela foi alcançada pelo Evangelho, isso até os dias de hoje, existem duas formas de se chegar ao Evangelho. Todas as pessoas que hoje estão dentro de uma religião, buscando encontrar a Jesus Cristo, elas chegaram ali ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor. O amor é um convite. Uma mãe que leva o filho desde criança, uma esposa que leva o marido, mas normalmente a grande maioria está ali pela dor. Chegou até a religião, chegou até a igreja, buscou a fé, buscou um sacerdote, buscou uma autoridade espiritual, um grupo espiritual, porque não estava passando por uma fase boa. Ou tinha perdido alguma coisa, ou estava perdendo muitas coisas, ou estava doente, ou estava com dor de amor. Todo mundo, todos nós, caímos e tropeçamos no Evangelho porque estávamos passando por uma dificuldade. E aí o escritor dos Hebreus diz: todos vocês foram curados, todos vocês foram recebidos. O Senhor os tirou da condição de dor que estavam, encheram vocês da maravilhosa luz do Espírito Santo, vocês fizeram obras cheios do Espírito Santo de Deus, mas aí vieram problemas. Naquela época, a gente está falando aqui essa carta de um período bem próximo à morte de Cristo. Então, uma época em que ser cristão não era nada fácil. Você era discriminado pela sua família, pela sociedade, pelo governo. Você era perseguido, não era algo de se orgulhar, não. De se bater no peito e falar: eu sou cristão. De andar com um crucifixo no pescoço pendurado, de fazer uma tatuagem, Deus é fiel. Não era certamente esta época. Era uma época em que servir a Deus significava: se prepare para ser rejeitado, se prepare para ser desprezado. Eles tinham como uma seita de um carpinteiro que morreu, sumiram com o corpo dele e agora ficam dizendo que ele é Deus. Pelo menos foi isso que o governo passou para o povo. E é claro que cada um tem em si a sua própria história, naquilo que acredita. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é assim? Pois é. Mas agora é uma segunda parte. Agora nós vamos falar dos dias de hoje. Então, eu estou há 35 anos no Evangelho. No Evangelho, né? Com Cristo desde os 6 anos de idade. Mas no Evangelho, como sacerdote, há 35 anos. Pois bem, o que eu acompanhei nesses 35 anos? Também existe uma certa perseguição dentro de casa. Não por Cristo, sempre por causa da religião, não é? Mas é impossível se chegar a Jesus sem passar pela religião. É como você ter uma profissão sem passar pela faculdade ou pelo ensino técnico. Tem que passar. Você vai sofrer algumas coisas ali, vai passar por um tempo de fanatismo, e o fanatismo não é bom, é como a paixão, te cega, né? Faz com que você não enxergue o que é... Não tenha discernimento, essa aqui é a verdade. E aí você acaba se tornando um corpo estranho para a tua família, para o teu marido, principalmente para o cônjuge, que casou com uma pessoa que não era assim, e de repente a pessoa começa a frequentar uma religião e ela muda completamente.
ela já não quer ir mais em certos lugares, ela já não aceita certas amizades, ela já não deixa mais ele assistir certos programas de TV, ou seja, a vida vira um inferno mesmo. E o marido não tem culpa, porque ele não casou com um fanático religioso. Mas a pessoa está passando por essa explosão de conhecimento do Evangelho que todos nós um dia passamos. Mas, como eu disse ontem no culto, essas bochechas aqui e esses ouvidos, as bochechas já receberam muitos beijos. E esses ouvidos já ouviram muitas vezes, mas centenas, de pessoas me chamando e dizendo: pai, estamos juntos até a volta. Mas essa volta não foi. A volta foi, no caso de muitas mulheres, até, porque o nosso ministério, esse último ministério que nós acabamos de encerrar, era um ministério quase que, eu posso dizer, 98% feminino. Porque era um ministério que defendia mesmo a causa do ministério da mulher. E muitas que estavam ali estavam com problemas no casamento, todas. Ou estavam solteiras. E foram muito fiéis ao meu ministério pessoal, à minha vida pessoal e ao ministério. E isso fiz delas a minha família. Até que apareceu um namorado. E aí uma foi embora. Aí veio uma separação e logo na sequência um novo amor e foi embora. Os homens normalmente, quando começavam a namorar com as pastoras, tinham aquele sentimento de ciúmes, tipo, como é que você vai ficar andando com outro homem? E aí, entre o grande amor, a oportunidade de ser feliz na vida sentimental e a caminhada com um apóstolo, eu vou tentar a minha felicidade, o sonho de ter uma família, tal e coisa e tal. Tanto que ficou comigo até o final somente a Paula, que se separou e não quis ter um outro amor, se apaixonou por Cristo mesmo. Mas acontecem outras coisas, como um trabalho, por exemplo. Esse trabalho começa a tomar o tempo. Eu já não tenho tempo para obra como eu tinha antes. Agora eu tenho que ganhar a minha vida. Pessoas que arrumam um trabalho e vinham e falavam assim: apóstolo, eu arrumei um trabalho, glória a Deus. E aí ele dizia: mas é no horário da igreja. E Deus não é Deus de confusão, né, meu irmão? Deus não vai te dar um ministério e vai te dar um trabalho no horário da igreja. Você não... É claro, eu não vou falar para você, não vá. Estou contando agora, nessa ministração, mas na hora eu jamais vou falar para a pessoa: não vá. Você tem que ter o amor dentro de você e falar: peraí, Deus não é Deus de confusão. Como é que eu vou lá abandonar um Deus que me deu tudo, me tirou de onde eu estava? Mas é assim. É isso que o escritor dos Hebreus está dizendo. Eu consigo ver para vocês ainda um futuro melhor. Este tempo há de passar. O tempo da maturidade, né, do errar, do filho pródigo, há de passar. Há de passar. O apóstolo Paulo diz: é necessário que nós deixemos de tomar leitinho e passemos a nos alimentar de coisas mais sólidas. Ele diz: já era para vocês estarem ensinando o evangelho e vocês ainda estão aqui debruçados, cheio de dúvidas e aprendendo. Por quê? Porque aprende paliativamente. Porque lê pouco, porque estuda pouco, porque vive pouco o evangelho. Porque o evangelho não é a vida, são momentos. Mas eu não posso negar que por causa da nossa fé ainda existe uma certa rejeição. E essa rejeição não vem exatamente pela fé, mas pela religião. Por tudo o que se diz. Eu ainda sou de uma época, sabe? Pastora Tati, linda, querida, seja bem-vinda. Pastora Tati também já deve ter passado por essa época em que, quando você se apresentava, por exemplo, você estava dirigindo o seu carro, aí tinha uma blitz, a polícia te parava, você descia do carro e ele te perguntava qual a sua profissão e você dizia: eu sou pastor, sou sacerdote.
você era tratado com imenso respeito, né? Hoje já não existe isso. Porque a imagem do sacerdote, a imagem do pastor, ela está tão queimada, mas tão queimada, que você sabe que eu agora, todos os documentos que eu vou assinar, a ficha que eu vou preencher, identidade, seja qual for a documentação, a minha profissão, eu coloco pastor. Eu sou comerciante, sou empresário, sou empreendedor, faço uma porção de coisas, mas eu sempre coloco pastor. E fiz isso durante toda a vida. Hoje, quando, por exemplo, eu fui renovar a minha carteira de identidade e pus pastor, as pessoas olham assim, né, e não tem um cheiro muito bom. É o que se fez com o Evangelho. Eu uso a minha página do Facebook para abrir os olhos das pessoas todos os dias. Olha o que está acontecendo. É o camarada que está lá com um vaso, uma jarra cheia de urina, dizendo que é a urina do leão, urina ungida do leão e que ele vai marcar a cidade. Meu Deus do céu, como é que dá para levar a sério? Então, por outros, nós seremos rejeitados. A honra que um dia nós recebemos, porque pessoas sérias estavam à frente do Evangelho, porque quando se dizia de cristão, eu mesmo, na multinacional em que eu trabalhava, toda vez que se abria uma porta de emprego, eu era a primeira pessoa a ser consultada. Sempre me diziam, vê se tem alguém lá na igreja com o teu perfil. A minha vida era um bom testemunho. E eu colocava, eu dei muita oportunidade de emprego para muito servo de Deus. Hoje já não é assim. As coisas estão mudando muito. E é claro que a rejeição aumenta. Se antigamente já existia a tal da rejeição pela religiosidade, mas era mais aquela coisa, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Então as pessoas ficavam meio assim de ter amizade com a gente. Mas hoje, né, com toda a liberalidade que aconteceu no Evangelho, vieram os escândalos, vieram as separações. Era impossível, era praticamente impossível você ouvir falar de um pastor que se separou, que se divorciou. Havia um temor muito grande dentro das casas, dentro das famílias. Hoje já não existe mais. A gente está aqui, a Paulinha não está aqui, mas tem a Tati, né? Se a Paula estivesse aqui, a Paula ia estar no meio. Então seríamos um grupo de pastores divorciados e que você pode ter certeza absoluta que daríamos a nossa vida para ter a nossa família composta, para não ter desfeito a nossa casa, a nossa família. Mas a força do mundo é tão grande hoje contra a família que, infelizmente, as pessoas olham para nós e não dá mais para levar a sério. E ninguém vai querer te ouvir. Ninguém vai querer te ouvir. As pessoas vão simplesmente olhar para você e falar assim, o divorciado, como é que pode ser pastor e divorciado? Como é que pode ser pastor e estar doente? Como é que pode ser pastor e estar desempregado? Mas em relação à família, principalmente, porque a igreja é família, cara, a gente perdeu e tá assim. E a gente vai sendo rejeitado, porque perdemos o respeito. Quando Jesus disse que o profeta não é bem recebido dentro da sua própria casa, hoje está escancarado. Porque as lutas, as dificuldades familiares, elas precisam e sempre foram vencidas, sobretudo em um lar cristão. Hoje, eu não quero nem saber do testemunho, eu quero saber da minha vida tá bem, eu quero saber de resolver esse problema, eu quero saber de paz. Que Cristo morreu na cruz, eu já sei, agora eu vou viver a minha vida. E se para isso eu precisar destruir um testemunho,
destruir uma família, bora fazer. E aí a gente carrega uma marca. E só quem está no meio sabe o peso dessa marca. É uma pena que a Paula não estava aqui para se unir. Seria eu, a Tati e a Paula Trinca, de poder dizer para vocês o quanto isso é horrível, não para nós somente, mas para o Evangelho, para a sociedade. Essa é a vantagem do padre que não casa, né? Nunca vai ter esse mau testemunho. Mas infelizmente, quando você está lidando com outras pessoas, e evangelho é lidar com outras pessoas, não cabe a você, não tem como você segurar a pessoa que entrou na igreja toda quebrada, arrebentada, agora está curada, foi usada pelo Espírito Santo de Deus, mas se apaixonou por algo do mundo e foi embora. Você não tem como segurar o teu cônjuge que resolveu que não te ama mais, que não vale a pena lutar, que não é até que a morte o separe, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Não, a dificuldade apareceu. Tchau. Mas o meu testemunho, eu quero ser feliz. E você não vai ter oportunidade de se explicar para a sociedade, mas para um pequeno grupo. Os demais vão olhar para o Evangelho e dizer, tá vendo? Olha, isso é a igreja. Antigamente não era assim. Eu comecei falando sobre o temor a Deus e termino falando sobre o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Não tardes. Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. E o voto da família. O voto da família é o voto que é mais precioso diante de Deus. Aquele que quebrou o voto da família, olha, isso às vezes eu digo aliás, eu disse isso a vida inteira. Alguém que tem coragem de quebrar o voto da família, ele vai quebrar o voto de qualquer coisa, de amizade, de qualquer coisa. Porque não existe um voto maior do que o voto da família. Alguém que tem coragem, capacidade, força para destruir, romper a aliança familiar, ele é capaz de qualquer coisa. E aí, o apóstolo escreve aos Hebreus dizendo, eu sei que o tempo não é bom. Eu sei que as coisas deram uma piorada. Mas as coisas hão de entrar no lugar. E vocês vão voltar ao primeiro amor. E Deus vai dar a cada um de nós um bom futuro. O desprezo, a rejeição que um dia recebemos, e você pode ter certeza absoluta, que todas as tuas lutas, que toda a agressão, que todo o escândalo que um dia foi feito com você, não foi com você, foi por causa do Deus que você serve. Não foi pessoalmente a você. Não aconteceria se você não fosse o servo de Deus que você é. Isso é bíblico. Então isso me traz também, por outro lado, um consolo de que eu estou vivendo a plenitude do que o Evangelho me disse que eu viveria. Jesus disse, se me perseguiram, vão perseguir a vocês também. Se tentaram me matar, vão tentar matar vocês também. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa segurança de que há um bom futuro. De que nada escapa aos olhos do Senhor. De que a gente pode sim ser desprezado pelo mundo, porque todo mundo pode ser seduzido como Eva foi, como Sansão foi. Mas Deus há de restaurar a nossa vida diante dos nossos olhos. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os humilhados, bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que foram desprezados, rejeitados.
Segundo a palavra que nós recebemos ontem, bem-aventurados aqueles que foram rejeitados e desprezados, porque foram abraçados por Deus e viveram um futuro muito superior do que havia sido previsto. Recebe essa palavra na tua vida e renove as tuas forças. Talvez hoje ainda não esteja sendo fácil, mas o teu Deus não para de trabalhar. Neste momento, Deus está trabalhando na tua vida. Deus vai restaurar tudo o que você perdeu. Deus vai restaurar tudo aquilo que foi tirado de você. Você sabe que sobre perda a Bíblia não fala muito, mas a Bíblia fala sobre roubo, né? E é uma bênção quando nós somos roubados. Roubados da nossa paz, roubados da nossa esperança, roubados dos nossos valores, porque a Bíblia diz que o ladrão, quando for encontrado, será obrigado a devolver 7 vezes mais. Então deixa levar. Se o ladrão vier e te roubar a túnica, dê a ele também as outras coisas. Permita que leve, porque o teu Deus vai te restituir. E eu deixo essa palavra nesta manhã, neste segundo dia de jejum. Rejeitado, desprezado, Deus vai te restituir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos reunimos nesta manhã de segunda-feira, consagrando ao Senhor as primeiras horas deste dia, os primeiros instantes deste dia. É a nossa forma de declarar, Pai, que somos dependentes do Senhor. Que se o Senhor não for conosco, nós não conseguiremos fazer absolutamente nada. Confessamos que somos fracos, pecadores, que somos dúbios, que somos levados por palavras doces, que somos enganados, que não somos astutos o quanto deveríamos ser. Precisamos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés, sabendo que o Senhor é a nossa justiça, sabendo que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A nossa fé está firmada em Ti. Por isso nós começamos esta manhã declarando ao Pai nosso que estás nos céus: que seja santificado o Seu nome, que venha a nós o Seu reino e que seja feita a Sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, nós pegamos esta oração para declarar a todas as nações que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o prometido, o Filho de Deus, aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós, nesta manhã, Senhor, pregamos a todas as nações que Jesus Cristo morreu, derramou todo o Seu sangue naquela cruz, para a salvação das nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. Declaramos às nações que no terceiro dia Jesus ressuscitou em carne e osso, e hoje está assentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejarem. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, descemos as águas do batismo para pedir: Senhor, governa as nossas vidas. Tira, eu te peço, Senhor, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos neste novo dia a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos
O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura, liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos teus filhinhos que estão saindo de casa para o trabalho. Leva em paz e segurança, Senhor. Guarda o dia dos teus filhos. Traga-os em paz e em segurança para casa. Não deixa nada de mal acontecer com os teus servos. Em nome de Jesus eu clamo ao Deus Jeová Rafá. Aliás, ao Deus Jeová Jirê, Deus provedor das nossas vidas. Deus da nossa prosperidade. Prosperidade que havia sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó, José. Prosperidade que chega até as nossas vidas na bênção de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, supre as nossas vidas. Muda a sorte da nossa vida financeira e profissional. Abençoa, meu Deus, os teus filhos que vão trabalhar neste dia. Que não seja pelo esforço humano, mas seja pela bênção. Que haja diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Envia os clientes, os negócios, as vendas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, prepara o fruto da terra. A cada um dos teus servos, segundo, meu Deus, o segmento do seu trabalho, dá a medida do dia de hoje. Não deixe os teus filhos passarem por necessidade. Há uma bênção, uma promessa sobre nós, de que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e que, como um bom pai que sabe dar o melhor ao seu filho, o Senhor é o Pai que dá o melhor ao Filho. Supre as nossas necessidades neste dia. Nos dá, Senhor, nos dá a justa medida do dia. E, se possível, Senhor, a porção do 30, 60, a 100 por um. Que esta primeira semana do mês de setembro, em que nós entramos na nossa semana de jejum, que haja um transformar da nossa vida financeira. Nós precisamos do teu socorro, nos socorre, Senhor. Olha por aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, envia suprimentos, meu Deus, sobrenaturais, levanta, meu Deus, pessoas para ajudarem. O Senhor disse ao apóstolo Paulo, não fica com medo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Levanta servos teus com condições para ajudar os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos andar em irmandade, como na igreja primitiva, em que todos tinham igualdade. Supre a necessidade de cada um. Que seja, meu Deus, um cessar deste espírito de endividamento. Ensina o teu povo, meu Deus, a administrar. É um dom a administração. Que os teus filhos aprendam que jamais haverá prosperidade gastando mais do que se ganha. Supre o dia dos teus filhos, Pai. Supre o nosso dia. Eu oro ao Deus que olha pela vida de cada um. Olha pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos patrocinadores. Como o escritor dos Hebreus disse, Senhor, por aqueles que mantinham a vida dos santos. Meu Deus, há uma bênção diferenciada para os dizimistas. Há algo de diferente na vida dos dizimistas que só quem é dizimista sabe.
É a bênção, meu Deus, do azeite, que nunca falta. Porque o Senhor ama aquele que dá com liberalidade. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, o que abre as janelas dos céus e derrama sobre a vida do teu povo a bênção sem medida. Pai de amor, Jeová Rafa é o seu nome. Eu quero clamar ao Senhor que olhe, Pai, e receba as orações dos teus filhos que pedem pela cura de entes queridos, familiares, de amigos que estão em situação de vida complicada, delicada. Invade, Senhor, os hospitais, afofa o leito, dá sabedoria ao médico, guia a mão do cirurgião, abençoa os medicamentos, os tratamentos para que façam o efeito necessário, Pai. Devolve, meu Deus, esta pessoa que está internada à convivência da família. Em nome de Jesus Cristo, existem coisas, Pai, que a medicina, a ciência e ao homem são impossíveis, mas para ti nada é impossível. Peço que o Senhor examine os nossos corpos, vê se há em nós uma raiz de enfermidade, o mau funcionamento de um órgão, vê se há em nós, meu Deus, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Nos cura, Senhor, nos dá disposição, nos dá energia, meu Deus, para este dia. Senhor, em nome de Jesus, nos cura no corpo, na alma. Tira todo o trauma, tira toda a dor, tira todo o sofrimento, a angústia, a ansiedade, a depressão, doenças da alma. Cura, Senhor, os teus filhos. Cura o espírito, meu Deus, que é a nossa comunhão contigo. É impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e as riquezas. Ensina os teus filhos a te priorizarem, ó Deus. Colocar a tua obra, as tuas coisas em primeiro lugar. Eu clamo ao Deus Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Nós cravamos esta bandeira no centro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, e declaramos, Senhor, a todo mundo espiritual que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa e da nossa família. E que tudo aquilo que não te pertence seja tirado agora. Em nome de Jesus. Toda raiz de pecado, toda raiz, meu Deus, de situações sujas que não são suas. Sai pela presença do teu Espírito, porque aonde entra a luz, as trevas são obrigadas a desaparecer. Seja quebrado, meu Deus, a maldição da gritaria, da confusão, da falta de entendimento, o adultério, Senhor, a traição, a mentira, o espírito de separação. Fortalece as famílias, ó Deus. Devolve o amor da esposa ao marido. Devolve o coração, meu Deus, do marido à esposa, o respeito dos filhos para com os pais. Meu Deus, as famílias estão sendo bombardeadas, Senhor. Tira esse espírito de loucura de dentro das casas. Tira, meu Deus, aí não deixa, Pai, as coisas do mundo invadirem os lares. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo pelas famílias. É tempo de orar pelas famílias. Em nome de Jesus. E para esta segunda-feira que se inicia, eu te peço, meu Deus, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. Ao meu filhinho Rodolfo, na minha filha Bruna. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. A Elvira, a sua casa, a sua família, a sua irmã, Senhor. A sua causa na justiça com a TV Ômega. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, da saúde, a Silvia, a sua casa e toda a sua família.
Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a pastora Tati, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde o meu irmão Gabriel lá em Portugal. Protege o teu filho, livra do mal, Senhor. Honra em todos os seus caminhos, abençoa a sua família aqui no Brasil, a Carol, as crianças. Cuida desta família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal o Gabriel, a Giovana, as crianças, a Renata, o Robert, o Derek, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Em nome de Jesus. Cada um dos teus filhos que tem andado conosco, cada um dos teus filhos, meu Deus, que tem frequentado a igreja física aqui na Praia Grande, a todos que têm participado das lives, aqueles que estão nessa semana de jejum, honra, Senhor. Honra os teus filhos do propósito. Dá, meu Deus, a cada um dos teus filhos experiências nesta semana. E neste dia que se inicia, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Declaro e profetizo sobre a tua vida um dia de paz, um dia de boas notícias, um dia de cura, um dia com muitos motivos para sorrir e se alegrar. Declaro e profetizo um dia de cura, um dia de alívio das dores. Declaro e profetizo que Deus vai arrancar de dentro do teu corpo, do teu coração, toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza. Declaro que a justiça do Senhor se fará na sua vida. Talvez você esteja olhando para a tua vida e muitas vezes questionando, será que Deus não está vendo? E eu sou boca de Deus para te dizer, Deus está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. Há um tempo certo de honra de Deus para você. Continue aguardando. Acredite no tempo do Senhor. Não se importe, não deixe, não guarde o teu coração na expectativa, viva o dia. Mas saiba que Deus está preparando a tua honra. Deus é Deus de justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o Deus que te justifica está trabalhando na restauração da tua honra. Está trabalhando em cima das dores daqueles que te feriram. Não aqueles que te feriram sem querer. Aqueles que planejaram a tua dor. Aqueles que planejaram a tua queda. Aqueles que planejaram o ferimento. Acalme o teu coração. Libere perdão e espere no Senhor. Deus coloca confusão todos os dias no arraial do inimigo. Daqueles que ficam trocando mensagens falando do seu nome. Daqueles que ficam falando e às vezes até dando risada da situação da tua vida. Existem coisas que fogem aos teus olhos, meu irmão, minha irmã. Existem coisas que fogem aos teus ouvidos, mas nada foge do ouvido e dos olhos do Senhor. Arão e Miriam que o digam. A confusão, uma grande confusão colocada no arraial do inimigo. Eles vão tentar planejar contra a tua vida, mas não vão se entender. Os cavalos do exército inimigo tropeçarão e cairão. A força do inimigo vai cair por terra. Te perseguirão, mas não te alcançarão. Te procurarão e não te acharão, porque você está guardado debaixo das asas do Onipotente. Você vai ter um dia de muita alegria. Recebe esta palavra. Recebe a palavra. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida que boas notícias chegarão até você. Liberação de valores, liberação de documentos, problemas na justiça, toma posse. E aí é onde você está. Se você tiver liberdade e puder, declare assim comigo. O Senhor é o meu pastor.
e nada me faltará. Agindo o Senhor na minha vida, ninguém impedirá. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o meu Deus é fiel. Seja dado ao Senhor então a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então coloca um sorriso lindo nesse rosto lindo aí, ô Elvira. Coloca um sorriso lindo nesse rosto lindo, Silvia. Coloca um sorriso lindo nesse rosto lindo, pastora Tati. E se preparem aí para viver um lindo dia que Deus tem para vocês. Em nome de Jesus. Amém? E olha, eu esqueci de falar no começo, mas falo no fim. Curta, por favor, clique no botãozinho curtir, compartilhe esta oração, envie aos teus amigos, aos teus familiares, evangelize, amém? E você que está no YouTube, você que está no Spotify, coloca o teu nome, o teu pedido de oração e a cidade de onde você fala. Eu quero muito orar especificamente pela tua vida. A gente tem uma audiência tão grande no YouTube e no Spotify principalmente, e eu gostaria de orar por você, tá bom? Hoje nós temos às 19h30 a nossa live Jesus para Todos, amém? A diaconisa Silvia não vai participar porque está viajando, mas eu, o Gabriel e o Derek estaremos fazendo a live e a oração de encerramento da semana, do dia, e também a oração do jejum, tá bom? Fiquem com Deus, orem pela minha vida, me amem como eu tenho amado a cada um de vocês. Fiquem com Deus, amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau.